Olá, meus amigos, e bem-vindos de volta. É sexta-feira, feliz final de semana. Para vocês, eu sei que vou tomar uma cerveja gelada no final do dia. Talvez eu vá tomar várias, mas logo após o dia de trabalho, depois de terminar este vídeo, na verdade vou sair e atirar com minha arma, vamos fazer alguns exercícios. Eu sou um soldado da reserva na Estônia e isso significa que passei pelo serviço militar obrigatório e agora estou na lista de reservistas e faz muito tempo que não atiro com minha arma, mais tempo do que gostaria de admitir, então vou manter as habilidades afiadas e vamos praticar. Começamos hoje com a análise de um vídeo de batalha. Esses vídeos às vezes saem no mesmo dia, às vezes alguns dias depois. Este vem de 6 de abril, mas é tão bom e tão grande que eu quero analisá-lo. Com vocês, este é um comboio russo atacando a 72ª Brigada Mecanizada da Ucrânia. Eu realmente fiz os números primeiro, os russos estão perdidos e tudo está confirmado no vídeo: 5 tanques, 3 BMPs, 6 veículos. O que queremos dizer com veículos? Bem, é tudo que não é um transportador pessoal blindado e um tanque. Pode ser uma scooter, carro de golfe, van bucanca, algo assim, e 53 infantaria. A maior parte da destruição do lado russo foi feita pelo batalhão ucraniano Bulava UAV. Eu quero analisá-lo porque este ataque representa não um evento isolado, mas a maioria das ofensivas russas acontecem desta maneira. Olhe para isso. O tanque foi desativado. A infantaria está desmontando e subindo no veículo parado, que foi imediatamente desativado. Com drones, se um golpe não resolver, eles enviam muitos, na verdade, eles enviaram vários de uma vez, para o ar, atingindo alvos um a um. Então tudo começa com esses comboios de tanques. Geralmente liderando, BMP seguindo e veículos o seguindo, e os primeiros tanques são geralmente esses, tanques tartaruga, como você quiser chamá-los, tanques Frankenstein. Eles construíram essas gaiolas blindadas ao redor deles, o que significa que leva vários acertos de first person view para derrubar isso. Os ucranianos sempre os derrubam, mas não leva um ou dois, como acontece com um T-72 regular, leva 4, talvez 5 acertos de First Person View. Dessa forma, eles absorvem esses First Person View S, mas os ucranianos têm muitos deles. O primeiro é imobilizado, o segundo muito em breve será imobilizado. Então a tripulação desembarca e imediatamente corre para a linha de árvores mais próxima, onde você sabe eles, na maioria das vezes, conseguem, e então ucraniano, Babagaz e First Person View começam a caçá-los. First Person View S se conectam a eles, Babagaz solta munições, uma a uma na infantaria, tudo assim. Você pode ver na tela esses assaltos com tal magnitude. Acontecem semanalmente nas posições ucranianas e na maioria das vezes apenas falham. Agora eu quero mostrar a você outro vídeo. Esta é a 129ª Brigada da Ucrânia e o que eles estão usando é uma ótima tática. Baba Yaga, o grande drone de rotor, está soltando algo. Isso é uma mina, não é um explosivo que explode imediatamente. É uma mina que será armada assim que tocar o chão. De fato, eles estão minerando as estradas logísticas russas e as vias usadas pelos russos para atacar. Porque, acredite ou não, eles atacam em colunas nas estradas, não me pergunte por quê. Eles minam, jogam explosivos na estrada, tão simples quanto isso, e bum, os russos estão atacando nessas estradas e imediatamente dirigem para as minas, e esses veículos serão finalizados com FPV, já que não podem mais se mover, como eu disse na análise anterior. Olhe só agora. Geralmente, a tripulação desta montanha corre para a floresta. Vemos neste vídeo 3 caminhões removidos apenas por mineração remota nessas estradas. É uma maneira muito barata e eficaz de pegar veículos russos sem colocar suas forças em risco, porque nenhum homem estará envolvido. São apenas drones que estão fazendo o trabalho. Você entendeu a ideia? Eu não vou mostrar o resto para você. E o último vídeo que quero mostrar para você, recebemos ontem, mostra a maneira mais recente de como os russos estão transportando. E então seus homens por quilo. Não há Ivan, não há Vova, são apenas homens por quilo. Olhe isso. É como um veículo todo o terreno, e atrás dele há um pouco de um carrinho e ambos estão cheios até a borda. Acho que há um esquadrão inteiro nessas duas plataformas aqui. Este é um ataque que vemos acontecer quase diariamente com 1 ou 2 veículos. Aquele grande que mencionei no dia 6 de abril, isso é como uma coisa semanal. Mas 1 ou 2 veículos, 1 a 2 equipes enviadas diariamente para testar as defesas ucranianas.
É assim que temos essas grandes perdas russas de mais de 1.000, sendo 130 mortos em ação. Em 31 de março, então, foi há 11 dias ucranianos, eu sei que foi há uma semana e meia, mas a informação chega com atraso. Temos mais informações sobre os ataques com essa animação. É lindo porque a Ucrânia enviou 150 drones para as áreas que fazem fronteira com a Ucrânia e eles atingiram principalmente os campos de aviação russos. E podemos ver onde os drones pousaram. Alguns deles foram abatidos, mas a maioria pousou e houve muita destruição. Um específico que eu quero mencionar muito importante é o Tu-22M3. Nós olhamos para este aeródromo no último vídeo. Eu acho que você se lembra desta foto. Essa destruição é confirmada pelo general Syrskyi, na verdade, o chefe das Forças Armadas Ucranianas. O avião é avaliado em 100 milhões de dólares. Hoje em dia não custa isso, mas custava quando foi feito e a Rússia não os produz mais. Eles não podem e não querem, é muito caro. Então é uma grande perda para os russos, porque eles usam Tu-22 ativamente hoje em dia para bombardear ucranianos. Eles lançam mísseis desses aviões, então você os tira, os russos não produzem mais, é uma grande perda. Aqui você pode ver onde o aeródromo estava, quero dizer, ainda está localizado, mas o avião não está mais lá porque é destruído, e aqui está tudo que foi atingido. Lembro que estava no lado sudeste daquele aeródromo. Tudo que é confirmado como atingido, sempre leve com um grão de sal. Se você vê um avião de 300 milhões, perdido Tu-95 ou 100 milhões, certo? O custo... Como a Rússia tem uma quantidade limitada de aviões operacionais e não pode mais fabricá-los, muitos recursos foram investidos na produção desses aviões na União Soviética, resultando em um custo muito alto. Claro, a Rússia não perde essa quantia porque não a pagou. A União Soviética pagou, sabe? Mas ainda assim é uma perda enorme perder um desses aviões. Agora meus amigos vão pular para Belgorod ou Bilhorod, como os ucranianos diriam, e a Rússia construiu nos últimos 2 anos linhas defensivas inteiras em Kursk e Belgorod. Essas são oblasts russas que fazem fronteira com a Ucrânia. Eles construíram a linha defensiva que consiste em, você pode ver na tela, obstáculos antitanque aqui. São dentes de dragão, 3 fileiras deles. Então há isso, um muro de terra, isso é uma vala antitanque, é uma parede física de terra empilhada como, desculpe, um monte ou uma montanha. Desculpe pelo meu inglês. Isso é suposto para manter os tanques ucranianos longe. Estou aqui para te dizer que funciona. Isso funciona. Nós, os Bálticos e a Polônia, estamos fazendo o mesmo, mas também colocando uma vala antitanque aqui. Vamos minar isso e vamos colocar vigilância para o inferno disso. Vamos vigiar o inferno disso. Vamos observar cada centímetro do que os russos fizeram. Os russos investiram 10 bilhões de rublos para construir isso sem nenhum setor de fogo, nenhuma equipe de artilharia ativa olhando para isso, nenhuma vigilância, ou seja, sim, é apenas um obstáculo físico que você pode simplesmente romper a qualquer momento sem ninguém te observando fazer isso. Este é um drone ucraniano filmando tanques ucranianos cruzando para o oblast russo de Bilhorod. Eles simplesmente atravessam a obra de terra sem problema, eles simplesmente atravessaram os obstáculos anti-tanque que você pode simplesmente empurrar de lado, certo? Se você não tem setores de fogo aqui, equipes de artilharia prontas e equipes de drones prontas vigiando o tempo todo o que está acontecendo, você poderia atacá-los agora. Isso é o que vamos fazer nos Bálticos, na Guerra do Leste, estamos construindo, mas os russos não fazem isso. Eles realmente não investem muito em vigilância, eles apenas constroem o obstáculo para tê-lo. Ok, nós fizemos isso. Feito. 10 bilhões bem usados. Agora os ucranianos, esses veículos específicos, estão em Bilhorod Oblast, confirmado também que tanques Abrams entraram em Bilhorod Oblast. Agora vamos para Bakrovsk, porque a principal ofensiva russa está acontecendo em 2 áreas. É Kursk e Bakrovsk. Sim, em Kursk a Ucrânia ainda mantém posições muito pequenas no Oblast de Kursk russo, mas em Bakrovsk os russos têm essas estradas logísticas que os ucranianos adoram atirar com artilharia e FBVs. E o que acontece depois de um longo tempo é que veículos logísticos destruídos se acumulam nas estradas. Eles congestionam as estradas, então realizam essas operações de limpeza logística das vias uma vez por semana. 2 vezes por semana, certo?
O que eles fazem é, eles têm um monte de caminhões que recolhem os veículos destruídos, seja um BMP ou um BTR ou uma bucanca, seja o que for, eles carregam em cima e simplesmente limpam tudo. Mas a questão aqui é por que a Ucrânia não destrói esses veículos que estão carregando e limpando essas estradas logísticas? A resposta virá em alguns segundos. Neste vídeo me dê tempo. Se eu ver isso, você vê essas antenas, isso é um veículo bloqueador de drones. Cada uma dessas antenas é um dos bloqueadores e você precisa de vários bloqueadores. Não é eficaz ter um bloqueador para barrar uma faixa específica de frequências de drones. Bem, uma dessas antenas e um bloqueador é sobre. Esse grande custa cerca de 2 a 3 mil dólares, nós demos muitos deles para os ucranianos, nós sabemos disso, e cada um desses bloqueadores bloqueia. Para que os drones voem, não é possível bloquear todas as frequências, apenas uma frequência específica. Essa frequência. Cada um desses bloqueadores ocupa uma dessas frequências e a bloqueia para que os drones ucranianos fiquem sem cabo. Drones regulares teriam dificuldade para voar nesta área devido a cerca de 500 metros ao redor deste veículo estão praticamente bloqueados, se for um cabo de fibra óptica. Drone, ele ainda pode voar. Além disso, ucranianos e russos estão usando um sistema que usa salto de frequência, significando que se um drone voa e detecta uma certa frequência, sendo bloqueado, como vemos aqui com estas antenas, ele imediatamente salta para outra frequência e isso, mas provavelmente já que existem tantos bloqueadores, isso também é bloqueado, então um cabo de fibra óptica faria isso, faria o truque aqui. O comandante em chefe das Forças Armadas Ucranianas, Alexander Syrskyi, confirma pela primeira vez que as forças russas lançaram efetivamente sua ofensiva nas regiões de Sumy e Kharkiv. E estas são essas regiões nordeste da Ucrânia. Estas duas regiões oblasts fazem fronteira com Kursk russo e Bilhorod Oblast. Quero contar algumas coisas sobre isso. Essa informação vem diretamente do chefe de gabinete ucraniano, mas há um problema que não vemos nas imagens de satélite e no terreno. Inteligência de fonte aberta, não vemos inteligência de fonte aberta. Não vemos os russos tendo qualquer tipo de reservas nessas áreas para iniciar operações ofensivas massivas. Eles têm quase tantas tropas nestes oblasts quanto a Ucrânia tem em seus oblasts de Sumy e Kharkiv, o que significa que as concentrações de tropas são de 1 para 1 ou 1 para 2, com os russos tendo talvez uma ligeira superioridade numérica, mas não é suficiente para iniciar qualquer tipo de operações de assalto massivas, como o Syrskyi está alegando assim. Como já vimos antes, os ucranianos fazem esse truque, como você pode ver na tela. Lembre-se de 2022, o Kharkiv e Kherson. Operações em Kherson, quando começaram sua ofensiva, ucranianos, e eles foram muito bem sucedidos com isso. Quase todo oficial ucraniano estava falando sobre russos atacando Kharkiv e ucranianos atacando Kharkiv. O Zain está atacando de Kharkiv. Então todo o foco era algo está acontecendo em Kharkiv. Os russos estão atacando. Nós estamos atacando eles. E de repente você tem mais de 10 mil tropas, algumas brigadas, começando sua ofensiva em Kherson, e isso foi muito bem sucedido. Não há informações sobre grandes concentrações de veículos blindados e tanques russos. Quaisquer tropas em Kursk ou nas regiões de Belgar não são grandes o suficiente para cruzar as fronteiras. Eles estão tentando pequenas batalhas de reconhecimento, mas nada como Syrskyi está alegando aqui, que é massivo. A ofensiva de primavera começou. Eu vou dizer que isso é uma operação de informação. Em uma operação de inteligência que é destinada para os russos não saberem. Os ucranianos planejam avançar mais para o oeste de Kherson, meus amigos. Vamos dar uma olhada nessa região. E ainda é a frente sul. É um parisiense. Ucranianos construíram cerca de 10 cliques da frente. Em Saparisiense, linha defensiva secundária, você sabe que a primeira é a frente, a linha 0, e essa é a linha secundária na terceira linha, esta é a segunda e a terceira linha. E é assim que elas parecem, são muito bem construídas, estão secas, têm lados arborizados, tem redes anti-drone em cima. Claro que se você soltar uma grande quantidade de bombas deslizantes sobre elas, ainda queimam e são destruídas, mas estas salvam a vida dos homens dentro de uma maneira muito melhor do que qualquer tipo de trincheira ou vala que você possa cavar à mão. Esta é uma linha bem construída, definitivamente há posições de tiro aqui e posições de artilharia para simplesmente eliminar qualquer coisa que avance em direção a ela. É assim que uma linha deve parecer. E vou te dizer, estamos construindo essas mesmas linhas na Estônia, na fronteira leste.
Estamos construindo bunkers para munição, bunkers para homens e bunkers para veículos e artilharia bem ao lado da fronteira. O mesmo é feito pela Lotia e Lituânia. Também vamos minar a fronteira. Cavar uma vala antitanque, colocar dentes de dragão e colocar uma grande quantidade de bloqueadores estacionários na fronteira vai ser uma parede física e eletrônica contra os russos. Estamos mostrando nos Bálticos o que os ucranianos estão fazendo de forma semelhante, pois eles lutam esse tipo de guerra constantemente e sabem o que é eficaz. Vamos aprender com eles e trazer de volta os sistemas de trincheiras do estilo da Segunda Guerra Mundial, porque funcionam contra os russos. Falamos tanto sobre militares, agora vou tocar um pouco em um assunto diferente, que são os animais na zona de guerra, cães, em Kramatorsk neste caso. Há muita informação sobre isso. Eu te poupo disso desta vez. Eu quero compartilhar, olhe esta foto, isto é Kramatorsk. E este é um sistema de alimentação para cães. E um gato, apenas um sistema de alimentação para animais. É um tubo e você coloca comida em cima e eles podem comer de baixo. Vou apenas mostrar o vídeo para você. Desculpe, né, o que estou falando aqui? Confira, é assim que funciona. Então, qualquer pessoa pode encher, qualquer voluntário nesta área pode simplesmente colocar carne ou comida de conversa nela e o cachorro come aqui, vai embora e cai para que outros cães também possam comer. É como um sistema de alimentação semi-automático para cães e gatos nas linhas de frente. Adoro ver isso. Sempre vejo ucranianos fazendo isso, nunca os russos. Mas isso você sabe, pessoas que fogem da frente. Eles precisam fugir com as famílias, mas às vezes não conseguem levar os animais junto. Correm para a floresta, ou têm medo de não conseguir encontrá-los, ou às vezes é difícil levá-los. Isso garante que até os soldados possam encher. Isso garante ciclos de alimentação semi-automáticos para cães e gatos nas frentes que são domesticados e estou tão feliz em vê-lo. Então eu sim, e aqui porque é especial, é que podemos ver todo tipo de organização na frente. Por civis e soldados ucranianos, vemos animais fazendo o mesmo. É tempo de guerra, bombas estão caindo, mas olhe para isso. Em vez de ficarem super selvagens e atacarem todos e comerem carnes de qualquer coisa que esteja se movendo por aí, eles estão se alinhando para esses sistemas de alimentação semi-automáticos, esperando um por um até o próximo cachorro comer, os outros apenas esperam a vez deles. Se algo é uma sociedade civil durante a guerra e esta é uma instância animal de sociedade civil, eu diria que os animais ucranianos têm uma quantidade enorme de organização e adoro ver isso conectado ao tópico um pouco novamente. Eu não menciono esse tipo de coisa muito, mas no último verão de 2024, um petroleiro russo afundou no Mar Negro, as terríveis consequências do desastre ambiental no Mar Negro. Golfinhos da lista vermelha mortos e novas manchas de óleo foram encontradas na costa da Crimeia, anexada após o naufrágio de petroleiros russos no Estreito de Gurt, mais de 60 quilômetros. As praias de Anapa, a ponte da Crimeia, foram contaminadas. E isso, você sabe, os russos realmente não se importam muito com o meio ambiente, é uma coisa cultural. Então, essas manchas de óleo não foram limpas de forma alguma. Nada foi dito sobre elas. Quase nada. E aqui podemos ver golfinhos mortos na praia. E se for uma praia de areia, você ainda pode ver óleo por toda parte, quase um ano depois. Então isso é um desastre ambiental sobre o qual não se fala. A guerra está acontecendo, mas se não houvesse, isso seria uma grande notícia. Eu só queria mencionar isso. No último vídeo, não tínhamos novos nomes na lista do Compre-me um Café, mas muitos de vocês se juntaram desde então e eu sou grato por isso, meus amigos. Então eu quero enviar para vocês este patch. Todos que são membros mensais recebem este patch e também vou massacrar seus nomes até o esquecimento. Com minha pronúncia estoniana, vamos lá: Freeman Ransom, Luxine Turner, Kiefer Bell, Brian McQuire, Bartos, Cláudio, Tan Hanson. Obrigado a esses seis pessoas, não 5, mas 6. Obrigado, meus amigos. Se você gosta do canal, inscreva-se como membro mensal e me compre um café. Agora vamos pular para a União Europeia, porque o general dos Estados Unidos, me perdoe se eu estiver errado aqui, ele era um general de 3 estrelas ou de 4 estrelas? Cavoli respondeu perguntas ao Congresso e o que ele disse? Ele tem 38 anos no Exército dos Estados Unidos da América. Ele é um general do Exército dos Estados Unidos da América bastante experiente. O que ele disse é realmente esclarecedor, realmente sugeriu aos Estados Unidos para não retirar as tropas da Polônia. A Casa Branca anunciou que irá reduzir pela metade as capacidades na Europa Oriental.
São 10 mil tropas e eles diminuirão sua presença no aeródromo de Rejo, que é o principal hub de suprimentos logísticos para toda a ajuda militar ocidental à Ucrânia. O general Cavoli realmente recomendou para não fazer isso. Os congressistas fizeram perguntas a ele e fizeram algumas perguntas muito diretas. Uma delas era se a Rússia estava ganhando. Cavoli respondeu muito diretamente não. Então eles perguntaram se a Ucrânia estava ganhando. Cavoli respondeu que eles não estão ganhando, mas definitivamente não estão perdendo. Há verdade nesta resposta e, finalmente, uma das principais coisas que Cavoli descreveu é a eficácia e qualidade das forças armadas russas. Tropas terrestres, ele afirmou que, nos últimos 3 a 4 anos, as forças terrestres russas têm se degradado gradualmente. A qualidade deles degradou muito. A quantidade deles aumentou, mas a qualidade degradou muito, a capacidade de luta degradou. Isso vem de eu diria, especialista no assunto, porque 38 anos no exército dos Estados Unidos da América, e ele está estacionado na Europa, como chefe da presença dos Estados Unidos da América, na Europa eu confio no que ele diz, e sua comunicação é bastante o oposto do que Trump está dizendo, que os russos estão vencendo e os russos estão avançando e bombardeando como loucos. Bem o contrário é verdade. O que mais Cavoli disse, e ele afirmou que a posição ucraniana agora na guerra está muito melhor do que estava 6 meses atrás ou 1 ano atrás, é daqui que vou obter minhas informações em vez da Casa Branca. Agora, General Cavoli, falando sobre a União Europeia, vamos para a Europa Oriental, vamos para a Polônia. Então, isso saiu ontem. Esta é a fronteira polonesa. Arame farpado implantado aqui. E já podemos ver um soldado polonês correndo. Este é um migrante tentando passar. A Bielorrússia está usando conscientemente a migração como arma. Eles possuem estações na África Central e do Norte para direcionar migrantes para a Bielorrússia e então empurrá-los para a terra de ninguém, alegando que irão para a Polônia. Eles fazem isso. Eles recebem bicicletas e lâminas de barbear. Capacidades, e esse cara acabou preso na cerca de arame farpado e o guarda da fronteira polonesa está correndo porque eu vou verificar isso também rápido e furioso, o cara está derrapando para a presença boom. Não há como esse cara ser preso, ele está sendo mandado de volta, os poloneses não brincam, eles mandam todo mundo de volta. A questão é por que eles estão fazendo, por que Rússia e Bielorrússia estão fazendo isso? Eles estão testando a velocidade de reação e a força de reação da Polônia e da Lituânia e das fronteiras. Os poloneses e lituanos estão reagindo de forma intensa e rápida. É gratificante ver essa postura firme. E também a quebra dos cabos no Mar Báltico, por exemplo. Assim, os russos também podem ver a rapidez de reação das marinhas estoniana, sueca e finlandesa. Isso dá a eles uma ideia de onde estamos com nossas capacidades de reação. Isso dá a eles muitas informações ao mesmo tempo, danificando nossa infraestrutura e este ataque na fronteira todos os dias. Esses migrantes estão tentando atravessar, eles são guiados pelas forças bielorrussas. Agora eu quero falar um pouco, com tudo que Trump está fazendo agora, acho que ele está semeando divisão e protecionismo em vez de união. Sou um globalista de alma. A segurança e força da Estônia vem de termos amigos fortes e fazermos de tudo para mantê-los. Precisamos da globalização para proteger nosso país, senão a Rússia nos atropela. Fazemos o máximo que podemos, mas ainda dependemos de amigos fortes. Então, eu quero pegar o exemplo do Brexit. Todos vocês sabem. Se vocês são dos Estados Unidos da América, vocês ouviram falar sobre isso. É o Reino Unido saindo da União Europeia. Eles votaram democraticamente para fazer isso. 52% dos eleitores no Reino Unido votaram para sair da União Europeia. Eles queriam sair, eles queriam mais controle, queriam menos migrantes, menos imigrantes. Era como se fosse apresentado como uma coisa patriótica a fazer. Vamos nos afastar dessa Europa, lixo europeu. Bem, quase 10 anos depois, temos a situação financeira. Temos a situação financeira e qualquer tipo de estatísticas e temos a resposta como funciona se você sair da União Europeia. Tudo começou em junho de 2016. 52% dos eleitores do Reino Unido escolheram deixar a União Europeia, a promessa. Mais controle, mais dinheiro, mais independência, a realidade. Muito mais complicado e doloroso para a economia. Deixar a União Europeia significou uma coisa importante,
barreiras comerciais. E eu disse isso muitas vezes. Quanto menos barreiras comerciais existirem, mais livre será o comércio, mais ricas serão as economias que participam desse comércio livre, mais ricos serão as pessoas nesses países. Antes do Brexit, empresas britânicas podiam vender livremente em toda a Europa. Após o Brexit, tarifas, controles fronteiriços, burocracia e atrasos viraram rotina. Entre 21 e 23, o dano ficou evidente. As exportações caíram 27% e as importações diminuíram 32%. Por quê? Os custos aumentaram e vemos uma semelhança com as tarifas de Trump agora. Trump também tem o seu próprio sindicato, eu meio que chamo de sindicato, mas Canadá, Estados Unidos e México é um trio muito forte juntos que precisa se manter unido. O continente norte-americano é um maravilhoso exemplo de livre comércio para o mundo, mas as tarifas de Trump estão indo pelo caminho do Brexit agora com os Estados Unidos e temos um exemplo e experiência de como isso funciona. Não funciona. As cadeias de suprimentos ficaram bagunçadas. Vários clientes da União Europeia passaram a comprar em outros locais. O impacto não parou no comércio. Londres, que já foi um dos principais centros financeiros globais, perdeu sua vantagem. Os bancos tinham dificuldades em atender clientes da União Europeia. Muitos transferiram operações para Paris ou Frankfurt. Eu não vou avançar mais, mas temos 10 anos de dados de uma ação protecionista de livro didático. O Reino Unido votando democraticamente para se afastar da União Europeia, a União Globalista Unida, chame como quiser, realmente prejudicou muito a economia deles. Eu não quero fazer este vídeo muito longo, então vou terminar com um vídeo vindo de Moscou. Isso saiu ontem, como as equipes de defesa aérea móvel de Moscou abriram fogo contra um UAV, o que eles pensaram que era um drone ucraniano, mas na verdade era um helicóptero russo. Era um helicóptero de Moscou que voou. Suas equipes de defesa não sabiam o que era e abriram fogo. Moscou é uma grande área urbana. O que significa todas essas balas? Você vê subindo e a cada 4 ou 5 é um rastreador, então há uma quantidade massiva de balas que você não vê agora, elas estarão caindo em uma área urbanizada. Quase com a mesma velocidade que subiram um pouco mais baixo, elas estarão destruindo carros, janelas, prédios, se alguém pode ser atingido. Na verdade, essas balas vão cair na área urbanizada de Moscou. Se você pensar um pouco sobre isso, eles abrem fogo. Fogo, amigo, em seu helicóptero e essas balas. Destruindo como é louco, é estupidamente louco atirar assim, em uma grande área urbanizada. Mas eles, é Moscou, o que você vai ensiná-los? Então, o helicóptero realmente foi atingido, ele queimou. Você não pode ver. Aqui temos informações sobre isso. Deixe-me ir até ele. O helicóptero pegou fogo e pousou. E os russos ficaram tão envergonhados por isso que não queriam dizer que era o próprio helicóptero deles. Sabemos que era, mas eles alegaram que era um RZ-500. Você pode ver aqui, é uma dessas novas tecnologias de drone da Ucrânia. Bem, é um helicóptero drone que carrega um míssil. É uma maravilhosa peça de tecnologia, eu adoro, mas a Ucrânia ainda não os implantou em batalha. Os russos estão alegando isso, em vez de admitir que derrubaram seu próprio helicóptero em uma área altamente urbanizada, onde todas as balas atingiram seus próprios prédios, carros e tudo mais, sendo uma situação realmente embaraçosa para a defesa aérea de Moscou. Então Putin poderia fazer essa bela pergunta. O que a defesa aérea está fazendo, e eu vou terminar este vídeo em um tópico semelhante. Quero dizer, era Moscou, mas aqui é Kharkiv. Há alguns dias, a Rússia enviou centenas, mais de 100 drones para a Ucrânia. Uma quantidade massiva deles foi para Kharkiv. Esta é a defesa aérea de Kharkiv fazendo o mesmo. Novamente, essas balas acabam caindo em algum lugar. Mas tantos drones que até vemos fogo antiaéreo aqui é loucura. Esse tipo de filmagem geralmente vem da Segunda Guerra Mundial. Isto é Kharkiv há poucos dias. E você pode ouvir o zumbido dos drones Shahed. Sim. Muitos ucranianos destruíram e se conectaram com eles. E houve muito dano. Então isso é o cessar-fogo do Trump. Trump alega que temos um acordo de cessar-fogo e que estamos progredindo com os russos. Afirmo que os russos estão manipulando Trump, mas ele não percebe isso por alguma razão. Se você é da América, talvez você possa fazer algo, você pode enviar cartas para seus representantes. Trump precisa ser educado, pois não tem noção do que ocorre na Ucrânia, onde a Rússia bombardeia indiscriminadamente. Trump está sendo manipulado como querem.
Vou tentar manter este vídeo mais curto, mas há muita informação. Eu quero mostrar a vocês. Obrigado por assistir, obrigado por estar aqui e dedicar seu tempo. Prometo não desperdiçá-lo. Amanhã é sábado, o que significa cada membro do canal. No YouTube, membros inscritos recebem 4 vídeos extras por mês, todo sábado. Para se inscrever, 99 centavos, acesse os links na descrição abaixo. A propósito, como o chá gelado do Arizona nunca será mais caro, vi um vídeo do diretor executivo do Arizona Iced Tea dizendo que pagaram todos os empréstimos para não aumentar o preço. O chá gelado do Arizona não ficou mais caro nos últimos 25 anos, eu acho.